Por que gerar impacto social? Nós temos dedicado aí bastante atenção e foco para desenvolver discussões e trazer conteúdos que sejam relativos ao empreendedorismo e o empreendedorismo que tem impacto social. Nós temos acompanhado a transformação do Brasil como um todo e dos negócios que vem se desenvolvendo e cada vez mais a gente entende que há espaço para que empresas e o empreendedorismo de impacto social possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, os grandes centros, as grandes capitais, a gente nota a complexidade, por exemplo, da mobilidade urbana, questões relacionadas à educação e saúde. Nós temos aí a visão de como nós podemos nos relacionar com o meio ambiente de maneira a manter o conceito de sustentabilidade ou, pelo menos, nós degradarmos menos o ambiente em que a gente está inserido. Agora, qual é o ponto importante para a gente resgatar? A ideia de falar sobre empreendedorismo de impacto social não quer dizer que nós não tenhamos foco no desenvolvimento de atividades que gerem riquezas, que vão além do impacto social. E quando eu digo riqueza, eu estou dizendo da riqueza monetária. Afinal, nós temos que trabalhar para, sim, termos qualidade de vida, conseguirmos construir ali o que seria uma poupança, termos bens e, lógico, na medida do possível, devolver à sociedade aquilo que a gente entende que é importante devolver à sociedade, o chamado give back. Então, quando nós discutimos o conceito ou a ideia de desenvolver empreendedorismo de impacto social, nós estamos dizendo que é possível solucionarmos problemas estruturais, ora do governo, ora da sociedade, com ideias inovadoras, de uma forma em que a gente consiga gerar dinheiro, de uma forma em que a gente consiga, como a gente fala nas startups, monetizar aquilo que a gente está construindo como produto. Então vejam que aqui tem um espaço e um mercado a ser explorado que muitas vezes a gente não para e enxerga, ou melhor, não para e dá atenção devida. E aqui tem até uma discussão que eu não vou entrar nessa polêmica nesse momento, que é a discussão sobre o que a gente pretende com a Agenda 2030, o que são ali as bandeiras levantadas de ESG e o quanto essas bandeiras estão associadas ao que seria o core de um empreendedorismo ou de uma iniciativa empreendedora ou não. Então, essas conversas, elas muitas vezes trazem uma confusão. Só para a gente resgatar aqui, então. O foco de discutir impacto social dentro do empreendedorismo é para que a gente enxergue o desenvolvimento social e econômico como uma única coisa. E aí, por sua vez, aquela ideia que eu tenho certeza em que você já teve em algum momento de ajudar, seja uma pessoa, seja um bairro, seja uma associação, ou seja um município, ou até, no caso do Brasil, a federação, saiba que provavelmente você consegue desenvolver essa ideia e também gerar resultado econômico positivo para você e para aquele que você está ajudando. Veja que entre 2019 e 2022, no Brasil, nós tivemos um aumento de mais de 60% da quantidade de empresas mais bem-sucedidas que causam impacto social, conseguindo ser criadas, se desenvolver e estão atuando até hoje. Então, se nós tivermos um crescimento tão grande, por que o próximo negócio não pode ser o seu? Então, nós dedicaremos ainda mais espaço para que essa discussão ela possa ser contínua. E veja que a discussão de impacto social não quer dizer que a gente vai ficar abraçando árvores, mas quer dizer que nós vamos discutir como estruturar um negócio de forma a manter a árvore para que quem quiser possa abraçá-la, mas que também a gente vai gerar resultado econômico para você, para nós e para a sociedade. Você já parou para pensar se uma ONG tem que dar lucro? Então veja que esse é o ponto que talvez a gente mais discuta e eu vou pegar ele como gancho para a gente discutir exatamente o que é a startup ou o empreendedorismo de impacto social. Nós temos basicamente três grandes verticais ou três grandes estruturas no Brasil, ou três grandes setores no Brasil. Nós temos o primeiro setor, que é o setor voltado a tudo aquilo que é público, então tudo aquilo que é governo. Nós temos o segundo setor, que são as empresas tradicionais, como a gente conhece. São as empresas privadas com fim lucrativo. E nós temos o terceiro setor, quando a gente olha ali, que seriam as associações e as ONGs, é um setor destinado àquilo que a gente coloca como sendo uma empresa privada sem fins lucrativos. Agora, aqui que está a grande questão. Muitas vezes a gente discute o desenvolvimento de iniciativas para o terceiro setor e na nossa visão, ou na visão de uma grande parte das pessoas, o entendimento de ser sem fins lucrativos quer dizer que não pode gerar resultado econômico positivo. Vejam só que diferença. Então, olhem que qualquer um dos setores, seja o primeiro setor, que é o público, o segundo setor, que é privado com fins lucrativos, e o terceiro setor, que é o privado sem fins lucrativos, todos, imprescindivelmente, precisam gerar resultado econômico positivo. Isso quer dizer o seguinte,
Se no seu município ele não tiver uma contribuição, né, recolhimento de impostos na quantidade ou no montante necessário para poder manter todas as despesas dele, será que você vai ter mais ou menos qualidade de vida? Será que ele vai conseguir, por exemplo, ter recurso financeiro para melhorar as praças, as escolas, as ruas do seu município? Com certeza não. Isso é o que a gente chama de déficit, né? Se ele está arrecadando menos do que aquilo que ele gasta, ele vai ter um problema. Quando a gente fala de governo, depois a gente vai entrar em outras discussões. Mas quando tem esse mesmo cenário de gastar mais do que gera resultado econômico, no caso do segundo setor, das empresas com fins lucrativos, a empresa entra em falência, ela quebra, como a gente chama. Agora, por que no terceiro setor tem que ser feito tudo e não gerar resultado econômico positivo? Então, a confusão do resultado econômico, do gerar receita, do fazer caixa, não pode, em nenhum momento, ser confundido com ter fins lucrativos. E aqui eu vou explicar o motivo. Ter fins lucrativos, quando a gente fala no segundo setor, basicamente está associado a quem criou a empresa, os founders, poder, ao final do ano ou em algum período específico, ter aquilo que nós definimos como dividendos. Poder pegar aquilo que foi excedido, aquilo que foi o lucro, depois de ter pago tudo aquilo que deveria, e os donos da empresa podem fazer a retirada desse capital. Como eu disse, é a retirada dos dividendos. Daí a ideia de fins lucrativos. Quando a gente pensa numa instituição do terceiro setor, o que a gente está dizendo basicamente é o seguinte: a gente tem que ter sim uma empresa com organização e gestão voltadas para que todas as iniciativas gerem resultado econômico positivo, gere dinheiro, gere caixa, que essa empresa / associação / ONG possa honrar com todos os seus compromissos financeiros e, ao final de um ciclo fiscal, ela tenha o montante que foi resultado de tudo aquilo que ela conseguiu construir como riqueza, como dinheiro, como capital, e que ela possa, em vez de distribuir para o presidente, ela obrigatoriamente tenha que reinvestir naquilo que é o propósito principal da organização. Então, note que o termo sem fins lucrativos, no final das contas, refere-se a ninguém dentro de uma instituição do terceiro setor pode ter parte ou a totalidade daquilo que é o superávit da organização sendo distribuído para as pessoas. É exatamente isso. Por isso que nós temos bons cases no Brasil, que são instituições do terceiro setor, que estão fazendo um trabalho social, de impacto e de construção de nação maravilhoso. Não quer dizer que os funcionários não sejam remunerados, e muitas delas bem remunerados, que não tenham profissionais competitivos e profissionais desejados pelo mercado do segundo setor. E sim quer dizer que todo montante que é arrecadado, que é gerado de dinheiro, ele é devolvido para aquilo que é o propósito dessa associação. Um dos cases, ou um dos casos que você com certeza vai enxergar, é o caso do Instituto Ayrton Senna. Talvez seja uma das melhores referências que nós temos no Brasil de instituição que tem uma construção e uma postura extremamente profissional, que vem gerando cada vez mais resultado econômico positivo, vem crescendo ano a ano e cada vez mais consegue apoiar e ajudar toda a nossa nação. Espero ter desmistificado aí com vocês um pouco dessa visão do que são o primeiro, segundo e terceiro setor, e que você tenha entendido que se você faz parte ou se você tem uma instituição do terceiro setor, sim, a sua batalha é que o seu propósito seja cumprido e que tenha geração de resultado econômico junto com o seu propósito, porque senão ele não vai ser atingido. A ideia de ter dado o Instituto Ayrton Senna como exemplo é que ele gera produtos como empresa, ele vende esses produtos, ele faz licenciamento e ele pega todo esse capital e reinveste em mais iniciativas, entendeu? Criei uma startup de impacto social e estou quase quebrando. O que será que eu fiz de errado? Vejam que esse contexto, e estou sendo honesto a vocês, também é o meu contexto. Então, note que quando a gente muitas vezes olha o empreendedorismo de impacto social, a gente não pode deixar de lado alguns dos conceitos que são fundamentais para as próprias startups ou para as empresas de uma forma geral. Enxergar aquilo que a gente quer resolver como problema, muitas vezes nós que temos o desejo de criar empresas de impacto, está muito associado com um lado emocional que nós gostaríamos de resolver na pessoa física. E quando a gente constrói o que seria um business para resolver esse problema, a gente não pode deixar de lado questões como se essa dor que a gente quer resolver é algo sentimental, emocional, nossa para com alguém ou para com um grupo, se é eventualmente
objetivo ou um desafio em que muitas pessoas ou que há mais pessoas com essa mesma inquietude, com essa mesma ansiedade e com esse mesmo desejo de resolução. E o terceiro ponto, se tem empresas ou pessoas que estão dispostas a investir, a pagar por esse serviço que você quer fazer de maneira voluntária, para que você possa resolver o problema de muita gente. Então veja que aqui, seguir parte do que são os princípios norteadores da construção de uma startup para um negócio de impacto social, um negócio voltado ao desenvolvimento do empreendedorismo de impacto social, também é extremamente relevante. Então isso quer dizer que a gente tem que sim pensar na dor, a gente tem que validar se aquilo que a gente está colocando como solução resolve efetivamente essa dor, se há pessoas, ou quando eu digo pessoas, jurídica ou física, que estão dispostas a pagar por essa solução e qual é a quantidade de pessoas, se há escala naquilo que a gente está querendo resolver e, consequentemente, também há escala no número de pessoas querendo pagar por essa resolução. Pensem que esses pontos iniciais, eles serão os cruciais para que a gente possa enxergar se aquilo que a gente está fazendo como a doação do nosso tempo, aquilo que a gente está olhando como possibilidade de construção de um CNPJ para resolver de uma forma estruturada esse problema ou essa dor, vai se mostrar positivo, se mostrar verdadeiro e se vai ser sustentável sob o ponto de vista de empresa. Então vejam que empreender olhando impacto social, ele não pode estar extremamente associado ou ser confundido com aquilo que seria a nossa atividade, o nosso trabalho de voluntariado. E fica aqui abaixo algumas indicações de startups ou de negócios que estão sendo bem-sucedidos, tanto resolvendo dores sociais, causando impactos e que estão conseguindo se desenvolver e crescer. Note que talvez o principal desafio após ter feito essa estruturação básica é aprender a medir o quanto que nós estamos de fato resolvendo ou construindo de impacto efetivo. Então veja que numa empresa tradicional, se a gente se predispõe a vender um produto, a gente vai medir quantos produtos foram vendidos. E se numa empresa, numa startup, no empreendedorismo de impacto social, o nosso objetivo é atender pessoas, é formar pessoas, é desenvolver indivíduos, a gente tem que aprender a medir não apenas quantos que nós estamos tendo contato, mas efetivamente qual está sendo o desdobramento do impacto em que nós estamos gerando para essas pessoas após a nossa interação. Então ficam aqui algumas dicas para que você consiga ressignificar o entendimento sobre empreendedorismo de impacto social e que a gente consiga converter esse nosso embrião de startup numa empresa de grande porte com impacto cada vez melhor e maior para a sociedade e que a gente tenha mais qualidade de vida.